Wellington, boa noite e bem-vindo mais uma vez à Hora 10 da noite. Boa noite, Dorival Aleixo, boa noite, colega Sal, e também a você assistindo à Hora 10 aqui da TPA. Vamos então começar por olhar para as notas que fazem a atualidade internacional. Wellington, estes pronunciamentos de Guterres levam-nos exatamente a que reflexões, ou estas afirmações, melhor? Olha, Dorivaldo, são temas que ninguém pode negar que são problemas que existem, né? Mas são problemas que eles decorrem da falta de ocupação da maioria da juventude, porque quando ele fala, por exemplo, das redes sociais, é a mesma coisa do terrorismo, que nós sempre falamos aqui nos comentários, de que a cooptação de jovens se dá pela não ocupação desses jovens, aproveitando a sua mão de obra, a sua força jovem para a mão de obra, não é? Então, num mundo onde a concentração da riqueza está cada vez mais exacerbada, não seria diferente no mundo digital daquilo que já é uma realidade no mundo no qual temos o contato diário, que é o que chamamos de mundo real, não é? Então, esse mundo virtual, sem dúvida, é um campo fértil para que, até mesmo através de perfis falsos, as pessoas manifestem seu ódio, sua angústia, seu medo, sua raiva, enfim, os sentimentos predominantemente negativos em decorrência do acúmulo de problemas, frustrações e outros problemas que são obstáculos a uma vida feliz. Então, o mundo está em conflito, de uma maneira geral. As sérias consequências nas economias aprofundam esse tipo de situação e não é nenhuma novidade que isso esteja ocorrendo. A grande questão aí é que ele fala sobre as redes sociais com um certo tom de que haverá necessidade de uma censura, vamos falar assim, ou de uma moderação, não é? Então, eu acho que isso pode ser também um pouco perigoso na medida em que cada país deverá combater com as leis próprias para que as suas soberanias não sejam afetadas e não as Nações Unidas tentem formar um pacote de combate ao que chamam de fake news, até porque nos tempos de hoje a imprensa instituída, especialmente aquelas grandes cadeias internacionais, o que chamamos de imprensa mainstream, tem sido terreno fértil para fake news e pós-verdade em função da necessidade de alimentar narrativas falsas, especialmente no caso da Ucrânia e Rússia. Olha para as coisas da mesma forma, Wellington, para esta influência que a China poderá desempenhar para esta pacificação, realçar que ainda durante esta visita hoje realizada, a China mostrou-se em prontidão e totalmente também disponível para mediar a paz entre a Palestina e Israel. Vamos também aqui ouvir os seus comentários à volta desta visita e destes pontos aqui avançados. Olha, Dorivaldo, o colega Issal, ele foi muito feliz na descrição, né, especialmente destacando cada ponto do que foi dito da parte chinesa sobre esse tema. Agora, já para não ser repetitivo, né, e eu concordo com o que Issal falou, respondendo a sua pergunta, mas para não ser repetitivo, é importante destacarmos aqui que a China tem promovido uma agenda que naquela região é extremamente dura para Israel. Né? E todos sabem que Israel é uma espécie de apêndice dos Estados Unidos no Médio Oriente, naquela região ali que nós sabemos como é que anda nos últimos anos. A aproximação do Irã, por exemplo, com a Arábia Saudita, com os países árabes e o diálogo da Síria também, isso tudo é uma agenda muito dura para as pretensões dos Estados Unidos em parceria com Israel. Então, Dorivaldo, quando a China resgata 1967, que são as famosas fronteiras que dão ao Estado da Palestina uma condição de Estado autônomo, soberano e reivindica, inclusive, o assento permanente nas Nações Unidas, a China ela não está dando um recado apenas sobre a necessidade de resgate da Palestina, mas está fazendo aí uma série de acusações sobre uma espécie de holocausto que vem acontecendo contra os palestinos
promovido através de Israel e com a cegueira, né, da mesma imprensa que cobra de maneira muito dura direitos humanos em diferentes partes do planeta. Então, essa é uma questão aí que é mais um dos embriões dessa grande disputa entre China e Estados Unidos, que Israel, nesse caso, será o país mais prejudicado. E talvez por isso o Antônio Guterres, que foi tema aqui do nosso comentário na abertura do bloco, tenha falado sobre antissemitismo, que é uma vacina para o que virá por aí. Não é que já esteja acontecendo, não é? Então, isso é uma questão, vamos chamar, profilática das Nações Unidas, porque quando você tem um país como a China falando sobre a necessidade da Palestina se firmar como uma nação, com assento nas Nações Unidas, e tem a promoção do diálogo entre o Irão, que é desafeto histórico de Israel, com países árabes, então você percebe que há uma grande tensão geopolítica naquela região. Então, eu vejo a iniciativa chinesa, falando sobre a iniciativa chinesa de paz, como algo louvável e que nós sempre temos que exaltar e aqui estimular, porque é o nosso papel na comunicação social. Mas, do ponto de vista prático, estou vendo movimentos extremamente difíceis para Israel. Certo. É um posicionamento ao qual já nos habituou o Wellington e não seria nada estranho ouvi-lo aqui reforçar esta posição. Vamos aqui olhar também para um terceiro assunto desta noite. Vamos exatamente olhar para a estratégia integrada de segurança nacional que foi, portanto, apresentada pela Alemanha. Qual é a sua análise à volta da mesma, Wellington? Olha, eu acho que a Alemanha, ela não deveria fazer o que fez. Não faz sentido esse tipo de acusação em relação à China. Dorival, o que está em jogo aí, sabe o que é? É que o carro elétrico popular chinês é uma grande ameaça à indústria da Alemanha e que precisa se recuperar de qualquer jeito. E começando aí pelo carro elétrico, passando por tecnologias diversas e lamentavelmente, como temos visto em decorrência do que tem acontecido na Ucrânia, a Alemanha praticamente segue orientações dos Estados Unidos, uma espécie de província norte-americana na Europa. Então, esse tipo de acusação de que a China é uma ameaça é leviana, a palavra certa é essa. Não existe nenhum tipo. A China é o país que mais promove a paz hoje no planeta, fazendo um papel, inclusive, muito mais robusto do que as Nações Unidas nesse sentido, porque promove a paz de uma maneira real e não apenas teórica e com discursos e notas de repúdio. Né? E eu acredito que o Olaf Scholz foi extremamente infeliz ao afirmar isso e revelou ainda mais da sua fragilidade quando ele, depois de ter feito essa acusação, ele fala que isso não irá prejudicar as relações econômicas, ou seja, você não presta, mas eu gosto de você, é mais ou menos isso que ele está dizendo à China, então não faz nenhum sentido, e eu aqui só tenho que lamentar uma potência como a Alemanha ter descido tanto de nível. Wellington, a atualização da legislação britânica vai seguramente colocar em causa centenas de leis da União Europeia. E eu gostava de saber de si se poderá ser realmente indicador destas tensões à vista, sobretudo para o lado económico. A tensão entre o Reino Unido e a União Europeia, ela é anterior ao Brexit, tá? Porque os ingleses, eles já discordavam de uma série de regras que eram determinantes para a integração do bloco comum europeu. E o Brexit, ele é consequência exatamente dessa discordância. E como, vamos falar aqui, é um divórcio, não é um divórcio fácil não, Dorivaldo, aí é uma briga mesmo, quando os interesses são conflitantes, a União Europeia tenta assegurar aquilo que lhe é de direito, inclusive uma série de incentivos econômicos e de isenção fiscal que o Reino Unido foi beneficiário durante o período em que esteve dentro do bloco.
e que agora ensaiam uma espécie de calote, sem falar nessa expressão, mas o que, quando muda a regra, basicamente tenta evitar pagar o que deve, né? E tenta criar obstáculos para que, de alguma maneira, ganhe poder de barganha numa negociação dessa dívida que existe. Então, sabemos que a geopolítica gira em torno de economia, né? E que, quando falamos sobre guerras, sobre conflitos e confrontos armados, eles são o último recurso quando o diálogo já não é mais possível, mas tudo começa e termina com a economia. Inclusive, a paz ela se dá a partir dessas propostas que foram extremamente muito bem feitas aí, né, pelo colega Issal, sobre um século XXI de paz, né? Então, eu vejo que esse divórcio, que chamamos aqui de Brexit, ele é um divórcio complicado e não vai ser fácil encontrar uma saída, especialmente nesse período vivido no planeta de tensão, em que todos os países estão tentando agora, mesmo que estejam dentro do bloco comum europeu e o Reino Unido, que se afastou, estão tentando resolver os seus problemas internos na economia e, com isso, tirar vantagem de alguma maneira para poder evitar que o caos econômico seja instaurado. Então, Dorivaldo, não vai ser agora que vamos vislumbrar algum tipo de solução para essa grande tensão que já vem desde 2017, 2018, culminando com o Brexit um pouco depois. Bem, eu vou agradecer mais uma vez a presença dos dois por estarem aqui a analisar as notas que fazem parte da atualidade internacional. Muito obrigado, Issal Agostinho. Muito obrigado, Wellington Calazans. Um grande abraço aos dois e até a próxima oportunidade. Até amanhã, no caso. Até amanhã, até a próxima. Obrigado. Um grande abraço, boa noite. Até amanhã.